Sim, como eu disse, voltei rapidinho. Então, quando foi nessa sexta-feira, ela não voltou, ela foi de manhã, chegou, eu contei tudo, ela já saiu lá para tomar as providências dela, e deve ter sido uma providência bem do inferno, né? Porque naquele dia, eu sei que meu pai, eu estava bem debilitada, né? Meu pai conversou comigo. Eu não contei essas coisas para ele, mas a gente conversou um pouquinho e eu senti vontade. Eu achei que ia morrer, né? E aí, acho que pela primeira vez, em outros momentos eu peguei a Bíblia para ler. Alguns momentos antes de tudo isso eu já tinha pego a Bíblia para ler, mas não entrava nada, né? A gente só lia. A Bíblia é palavra de Deus, é espiritual e só se entende espiritualmente. Então eu senti vontade de ler a Bíblia. Aí eu fui no quarto da minha filha, que tinha coisas que tinham sido da minha mãe, como discos, né? Naquele tempo ainda, aquele vinil, e a Bíblia que ela lia. Aí eu peguei essa Bíblia e assim que eu abri, foi a primeira vez que eu entendo que eu fui arrebatada em espírito, né? Assim que eu abri a Bíblia, eu nem cheguei a ler. Eu abri e fui subindo, né? Eu não entendia, só entendi depois que eu não subi o meu corpo, o meu espírito subiu. Depois que eu entendi, Deus permitiu uma outra situação para eu poder entender. Então eu fui subindo, e algo bem rápido, mas rápido e lento. Tipo assim, não era era como, foi uma velocidade tão imensa, foi em segundos que eu cheguei pertinho do céu, mas não senti como se eu tivesse algo de forma veloz, é como se eu tivesse cá e já tivesse lá, né? E aí quando eu chego bem perto, ele se abriu e eu vi minha mãe com outras pessoas como se estivesse cantando em um coral. Eles tinham todos um vestido longo, de manga comprida, era tipo cor caramelo, um begezinho, alguma coisa assim, com dourado, né? Se eu não me engano, na bainha e numa parte da manga. E todos iguais, e parece que eles cantavam. E aí, nessa hora, uma sensação poderosa, maravilhosa. E aí eu tô pensando que eu tô morrendo e indo pro céu. Pecadora, adúltera. Só a misericórdia. Nem a misericórdia nesse caso, né? Porque a palavra é clara, né? Para ser salvo tem que se arrepender e confessar Jesus como Senhor, né? Como Senhor. Porque ele morreu na cruz para me comprar, para te comprar. Então, sem esse requisito de arrependimento e confissão, tem céu não. Então, nessa hora que eu tô achando que tô morrendo e entrando no céu super feliz, eu não voltaria para a terra de jeito nenhum. Aquela sensação maravilhosa, nada igual, nada igual. Aí meu pai me chama para pergunta se eu quero café. Diz sim, quer café? Quando ele fala isso, eu volto. Aí foi rápido, eu voltei com tudo. E já voltei no ódio. Ai, que ódio, algo assim que eu pensei, eu morrendo, entrando no céu, e meu pai atrapalhou. Aí a voz, era só para ver, só entra ali se merecer. E aí eu fui contar pro meu pai, né? Eu fui contar, pai, e eu senti o coração que eu sentia pesado porque estava dilatado, eu senti normal e tive, mesmo sem entender nada de Deus, eu entendi que ali eu fui curada e realmente fui. O coração que estava dilatado voltou ao normal. Então, pouco tempo depois eu fiz exames e não constou mais. Então, eu contei tudo pro meu pai. Pai, aconteceu isso, 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 isso. E aí ele, eu creio, eu creio. Aí eu fui pegar a Bíblia de novo e porque eu contei para meu pai, fiquei feliz, fui curada do coração, não sei o que. Meu pai, eu creio, eu creio. Eu trabalho lá nessa casa de recuperação. Eu vejo muita gente entrar doente, entrar assim, entrar assado e sair pastor. Pessoas viciadas em drogas. Ele começou a falar, né? E aí me veio o medo. Eu falei, eu vou morrer. Se eu vi isso é porque eu vou morrer. E aí eu fiquei com medo. E aí eu peguei de novo a Bíblia e simplesmente abri. E chamei meu pai para a cozinha. Ele sentou na cadeira, eu sentei em outra e eu comecei a ler aquele versículo. Que eu tenho no livro anotado, mas aqui agora eu nem pensei em estar contando tudo assim agora de vez. É aquela parte que diz, né?
que muitos quiseram ver esse dia, profetas, que é Jesus falando com os discípulos, né? E aí não era eu quem estava lendo. Eu acredito que era o primeiro espírito lá que dizia que era minha mãe. Que muitos profetas quiseram ver, né, aquele tempo e tudo, e não viram. E aí meu pai falou: Ó, filha, eu sei, eu acredito nisso, eu sei, licença aqui, eu vou assistir televisão. Quando ele saiu, aí a voz mudou. É quando eu digo que certamente entraram outros espíritos, outro ou outros, não sei. E aí leu claramente, mas você não acreditou, Deus está lhe virando as costas. E eu vi todas as letras pretas saírem da Bíblia e ir pela porta do fundo da área de serviço, e ali eu não lembro de mais nada. Não lembro, eu sei que era mais ou menos 18 horas, por quê? Porque é o horário que meu pai faz o cafezinho. Então, se ele fez exatamente 18 horas, fora a situação que eu fui naquele arrebatamento e contei tudo para ele, se muito passou, foi 10, 15 minutos. Então, eu acredito que não passava de 18h30. E eu não sei mais, né? Eu não sei o que aconteceu depois dali. Não sei se meu pai veio falar comigo e eu estava altamente possessa, se ele já percebeu alguma coisa. Eu não sei se eu fui direto pro meu quarto. Eu não sei o que aconteceu e nunca perguntei a ninguém. E meu pai já faleceu e só quem estava comigo era ele, né? Eu também acho, não sei se ele chamou meus irmãos, eu não sei, não faço a menor ideia. Estava altamente endemoniada ali já. O que eu lembro é o seguinte: depois de não sei quanto tempo, não sei que hora da madrugada, da noite, porque estava tudo escuro, eu lembro que eu estava de frente à porta. É nessa situação que eu digo que não foi o meu corpo que foi arrebatado, foi o meu espírito no primeiro arrebatamento. Quando eu estou de frente à porta do meu quarto, de repente eu olho para trás e vi o meu corpo na cama, como se tivesse morto, no cantinho da cama, quase encostado à parede que dá com a janela. Eu vi o meu corpo lá. E tipo assim, já era o meu espírito, né, que estava na porta. E certamente ele não precisava abrir porta, não precisava nada, mas eu também não sei. Eu deduzo que ele passou pela porta e foi para o quarto que a minha filha dormia, mas ela estava com o pai. E lá nesse quarto eu comecei a falar com uma voz, que eu entendo que era um demônio lá. Não sei se era o principal, o maior, não faço ideia de quem era. Eu sei que ele conversava comigo, dizendo que eu tinha pecado, que eu tinha... E começou a me acusar de pecado, de ser condenada para o inferno e tudo. E ele me abriu uma visão. Ali ele me mostrou um lago negro de lama. E essa pessoa, ela é bem escura. Eu sou negra, ela é mais escura ainda. Essa moça que fez tudo isso, ela é bem escura. Então, a lama estava cobrindo ela quase que da cintura para baixo. E ela se contorcia, né? Se contorcia como se estivesse em sofrimento. Ela se contorcia e ele me dizia: olha, quem fez tudo isso para você não era sua amiga? Você não contava toda a sua vida para ela? Pois é, agora você vai ter que se juntar a ela e fazer o mesmo que ela faz. E aí, ali eu não vou entrar em detalhe, até que senão vai ter nem sentido ler o livro, né? Então, foi uma conversa de muitas situações. Ele me disse que eu tinha que abrir a porta da frente para demônios me levarem para o inferno, porque se eu não fizesse isso, quem me levaria seria minha própria família. E eu dizia não. E eu tenho a impressão de que a impressão que eu tenho, porque ele insistiu muito para que eu abrisse a porta, eu tenho a impressão que tivesse até algum bandido lá fora, endemoniado, para me matar. E que a legalidade seria eu abrir a porta. Eu só sei que eu disse não. Eu não sei porque ele insistiu muito para que eu fosse abrir a porta e me ameaçou muito com isso. Aí ele também disse que eu tinha que negar Deus e dizer que ele, o diabo, era o meu Senhor. E eu disse não, prefiro ficar vagando. Não sei de onde eu tirei isso, acho que era das histórias que eu escutava, né, que existia o céu, o inferno e o purgatório, onde as pessoas ficavam vagando. Eu sei que lá, no espírito lá conversando, eu disse isso. Ele: você quer saber o que é ficar vagando? E aí ele me levou para ver a minha sobrinha, que era mais nova na época, né? Ela tinha
ela tinha meses, porque a mais velha tinha 12 anos, a minha filha tinha 6 e essa também era quase 6 anos mais nova que a minha filha, ela tinha meses. Ele me levou ela já parecendo que grandinha, sendo no tronco, sendo, acho que açoitada, né? Chicoteada. E eu gritava, ele falou, isso aqui é ficar vagando, ver pessoas sofrerem por causa dos seus erros e não poder fazer nada. E aí nisso ele também me levou para ver a minha sogra já idosa, né? Esse levou, eu lembro da passagem onde Jesus, assim que é batizado, né, é levado pelo Espírito de Deus para o deserto e lá a gente vê essa passagem, né, que na mesma hora que ele está no lugar, o diabo leva no alto monte, no pináculo e leva em alguns lugares, era algo assim, era tipo assim, tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá, e parecia que ele me levava no futuro, né, porque a minha sogra eu já via bem idosa, ela morria e ia para o céu. E o meu pai, olha como são as coisas, o meu pai morria e ele dizia que ia para o inferno, aí eu gritava. E quando eu gritava, aí meu pai voltava e morria e ia para o céu. E eu não sei explicar, eu não tenho como explicar essas coisas, só quem pode explicar é o Espírito Santo. E o que é que eu penso às vezes? Que Deus, assim como Jó fez com Jó, e uma pessoa da igreja, um profeta até disse, assim como Deus pediu, o diabo pediu a Deus para tentar Jó, ele pediu para fazer tudo isso com você. Então eu entendo que Deus permitiu que ele fizesse, mas fizesse com permissões de Deus acerca até das situações. Porque quase isso aconteceu com meu pai. O diabo não tem autoridade para saber o futuro, só Deus tem acesso ao futuro. O diabo, mediante escolhas, mediante o que ele estuda de cada pessoa, ele deduz certas situações e provoca certas situações, mas ele não tem nenhuma autoridade sobre o futuro, sobre vida nenhuma, a não ser que dê a ele legalidade, mas o futuro só pertence a Deus. Mas ele me levou nesse futuro e eu via meu pai morrendo e ir para o inferno, e quando eu gritava, meu pai voltava, morria e ia para o céu. E algo quase parecido aconteceu, né? Quando eu conto que se eu viajasse, meu pai tinha também sido vítima de feitiçaria, eu entendi que ali, se eu viajasse, ele teria morrido e ido para o inferno, porque não tinha confessado ainda Jesus. Tinha planos, mas não tinha confessado. Então, teve essas questões de me levar para vários lugares. E aí, ponto. Teve várias conversas, várias histórias, e em nenhum desses momentos eu ouvi e sabia ali que as pessoas junto com minha mãe que estavam cantando no coral recitou para mim todo o Salmo 20, que eu não conhecia o Salmo 20. Então ali eu ouvi eles recitando todo o Salmo 20 e ouvi também outro que eu deduzo que era um demônio, dizendo com esse que estava conversando comigo, ela sabe muita coisa, ela sabe muita coisa. O que eu entendo com isso, que o diabo, a Bíblia diz que Jesus, quando repreende o diabo que usa Pedro para dizer que Jesus não ia morrer, ele diz o quê? Que o diabo não cogita das coisas de Deus. Quando ele foi caído, lançado do céu, ele perdeu o entendimento espiritual do céu. E ele ganhou uma mente humana. Então, quando ele vê que uma pessoa vai à igreja, ele não tem certeza. Por isso que ele fica o tempo todo tentando e jogando, tentando e investindo, porque ele não sabe quem é quem. Ele não tem acesso à nossa espiritualidade, ele não tem acesso à nossa mente. Ele não sabe quem realmente aceitou Jesus, ele não sabe quem realmente é de Deus, ele não sabe seu nível de fé, ele só sabe deduzir pelo que você faz. E como eu falei, assim que a minha mãe faleceu, quer dizer, eu não sei se eu falei, eu escrevi. Assim que a minha mãe faleceu, depois de muitas dificuldades, eu fui para a igreja, aceitei Jesus. Eu já tinha aceitado várias vezes, né? Ou seja, eu me convenci, mas não tinha me convertido, né? Porque a palavra diz que Deus nos chama e se a gente abre o coração, ele entra e faz morada. Mas eu ia na emoção. Não era que o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Eu estava com dificuldades, por isso que muita gente que entra na igreja porque está precisando de emprego, consegue o emprego, sai. Entra na igreja porque está com enfermidade, consegue a enfermidade, a cura, sai. Por quê? Porque não foi uma conversão. Foi emoção, foi sentimento, foi necessidade, né? Foi dor. Foi uma situação difícil que aí vai para a igreja porque ouve dizer que tem cura, tem milagre, mas não é uma conversão.
Então mas o diabo não sabe quem é convertido, quem é convencido, né? Quem realmente nasceu de novo, quem não nasceu, isso é entre a pessoa e Deus. E aí ele diz isso, um diabo lá diz isso, ela sabe muita coisa. E eu fiquei pensando, sabe o quê? Né? Não sabia nada, não sabia nem quem era Deus, quem era Jesus, não sabia nada, nada, nada. E eu também nem conhecia o Salmo 20. Eu sei que eu entendi ali que foi como um louvor daquele grupo do céu, né? Que eu tinha visto. E por que eu vi? Porque eu não estava. A gente já sabe que quem morreu não vem aqui. Mas eles não vieram, eu estava no espiritual. Era o meu espírito, não era eu carne. Ali era o meu espírito no mundo espiritual, tendo acesso, né? Tanto a minha mãe e aquelas pessoas que já estavam em Cristo, como ouvindo essas vozes. E aí eu sei que passou aquela situação toda e eu também não lembro de mais nada. São momentos assim que Deus permitiu que eu lembrasse de coisas e depois outras situações de não sei quanto tempo do que aconteceu, totalmente apagado da minha mente. Aí depois dessa conversa toda em espírito nesse quarto, o que eu lembro? Eu lembro de já estar de dia na cozinha, eu quase do meu lado essa moça e em frente a nós mais ou menos o meu pai desesperado e eu altamente possessa. Aí eu não vou entrar em todos os detalhes, não. Primeiro, porque é algo que é muito complicado. Eu vou resumir o máximo. Eu sei que eles estavam conversando, eu não sei o que. Eu sei que o meu pai disse que vai no banheiro dele, eu já tomava banho, tinha um outro banheiro na cozinha, ali perto de onde estávamos. Mas eu sempre usava o banheiro dele, né? Escovava dente, tomava banho, tudo no banheiro dele na suíte. Aí ele disse que ia pegar a minha escova para eu ir ao médico. Aí essa moça diz: vai, seu Carlos, vai. Mas quando meu pai virou as costas, o ar dela mudou, a expressão dela mudou e ela estava com um sorriso. E aí eu não digo que foi eu, não sei quem foi, mas que falou através de mim: sei tudo que você fez e foi você. E começou a lá discutir com ela. E ela só baixava meio que baixava a cabeça e rindo, né? E aí eu lembro que depois daí eu já estou no carro, eu estou no táxi com meu pai e meu irmão, indo, segundo meu pai e meu irmão, depois eles me falaram isso, que a gente foi em vários médicos e os médicos, nenhum lugar que foi, disse que poderia resolver, que tinha que me levar para um sanatório. E quando eu tô no carro, eu lembro que eu tentei empurrar o motorista. E aí, quando eu tentei empurrar o motorista, aparece do meu lado, se eu não me engano, meu pai estava do meu lado direito, meu irmão na frente com o motorista, e do lado apareceu uma pessoa que eu conheço, não entendi. A voz disse que era um anjo, mas eu conheço esse rapaz, é estranho isso. Às vezes eu fico pensando, será que ele é anjo? Será que tem anjo na terra? Que em algumas partes da Bíblia diz, né, que homens receberam anjos achando que eram homens, né? E eram anjos. Eu só sei que esse homem que apareceu do meu lado, eu conheço pelo menos a cara que ele usou, o corpo que ele usou. Eu conheço ele, não sei o nome, não sei nada, mas ele tem um táxi, ele faz carreto aqui no mercado perto do bairro. E aí a voz disse que era um anjo para me acalmar. Para eu não tentar, eu creio que o inimigo queria me usar para provocar um acidente, né? E matar logo todo mundo. E aí eu sei que quando a gente, segundo meu irmão ou meu pai, não sei quem me contou isso, a gente foi em vários lugares. Mas eu lembro que eu estava subindo uma rampa e dizia que era para o inferno, né? E dizia que eu tinha um peso nas costas, que era uma cruz, que eu estava subindo para carregar minha cruz. E tinha um monte de demônios do meu lado, todos meio tipo sarará, pele clara, cabelo avermelhado, bem curtinho, crespo, todos de bermuda, sem camisa.
E eu ia subindo como se eu tivesse um peso mesmo nas costas, subindo aquela ladeirinha, e eles dizendo que eu estava indo para ser crucificada porque eu ia para o inferno, porque eu tinha pecado. E do lado eu vi uma limusine preta e diziam lá que era o maioral lá deles, né, que estava acompanhando o cortejo lá. E aí eu cheguei em frente a um portão e eu ouvi uma voz dizer, como foi que ele disse? Atenção, passageiros para o inferno. E falava todo o meu nome, mas era o sanatório. Era o sanatório esse lugar, que foi aonde eu lembro de estar na sala e o médico. E outra coisa, praticamente todas as pessoas, meu pai, meus irmãos, tinham a áurea preta, né? Uma áurea negra. Não diz que os anjinhos têm aqueles desenhos com a áurea branca e essas pessoas tinham a áurea negra. Eu creio porque ainda não tinham confessado Jesus como Senhor e Salvador. Meu pai ainda não era cristão, nem meu irmão, nem essas pessoas que estavam próximas, que eu vi ali. Então, todas elas tinham a áurea preta. E quando eu chego lá no médico, o médico também tinha. E aí, eu não sei o que ele estava falando, porque tinha muita. Eu tenho certeza que o diabo me fazia ouvir o que ele queria, né? E esse médico me condenava e mandava me dar injeção. E eu começava a me balançar para não tomar, porque, segundo o diabo, ele ia me matar. Tudo era me matar. Eu não comia, eu não bebia água, porque dizia que tudo tinha veneno. Eu não tomava banho, porque quando a água caía distante de mim, já me sufocava como se fosse me matar afogada. Foi muita, tipo, alucinação. Ele cria uma alucinação. Por isso eu creio que essas pessoas que a gente vê na rua tá falando sozinho, brigando, discutindo, porque o diabo coloca situações que só a pessoa vê, né? Só a pessoa vê, só a pessoa ouve, só a pessoa vê daquele jeito que ele quer que ela veja. E aí eu tentava fugir para não tomar injeção, aí eu via alguns desses demônios me segurar para eu tomar injeção, aí eu tomava. E aí depois de tomar, me colocaram numa sala não, tipo assim, em um espaço grande, que tinha muita gente, e eu sei que depois, quando eu olho, eu vi num balcão um homem muito bonito, de paletó, não sei se estava de gravata, muito bonito, muito bem arrumado. E a voz que falava comigo, ela disse: ele é um anjo, faça tudo o que ele mandar. E aí ele fazia gestos, né, para eu levantar com o dedo, para eu levantar e mandava eu ir pelos lugares. E aí eu não sei quanto tempo tudo isso durou, mas eu entendo que nunca procurei saber que injeção era aquela, eu sou bem assim. Minha filha fala que eu tomo remédio para pressão há 10 anos, nunca procurei saber o que contém, o que não contém lá na receita, nunca li. E aí cada um no seu quadrado, né? Como diz a minha médica. E aí eu sei que me deram a injeção e me mandaram embora para casa, porque eu não tinha nenhum problema psicológico, nenhum problema mental e que não ia ficar ali. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque ali iam tentar me matar. Minha mãe ficou 10 anos voltando para sanatório. Mas o problema que fizeram para ela foi para ficar louca. Mas para mim foi o mesmo sintoma para dizer o quê? Ah, isso mesmo, aconteceu com a mãe. É isso mesmo, mas lá dentro eu tenho certeza que ele ia me matar. Porque na tarde desse mesmo dia, do dia seguinte, isso foi sábado já, isso já foi sábado. À tarde desse sábado, ele me usou para dizer para minha família: não se preocupe, com 15 dias ela morre. Então foi algo para matar. Então eu entendo que ele me colocou, ele queria que eu ficasse ali para de alguma forma me matar, né? Infelizmente a gente sabe que acontece muita coisa estranha em hospitais, especialmente em sanatório. E aí eu vim para casa, né? O médico disse que eu não tinha nada, eu fiz tudo que esse anjo mandou, o anjo sumiu. Eu sei que eu fiquei andando para lá e para cá, eu entendo que se eu parasse e dormisse deveria ser algum problema mental. Certamente deve ser uma injeção muito forte, né? Deve abater lá qualquer um, mas eu não dormi e fiquei andando o tempo todo e voltei para casa. Mas quando eu voltei para casa, né, o diabo disse: a sua família não quer que você seja perdoada, quer que você vá para o inferno. E o único jeito de você escapar e ser perdoada é pregando o evangelho no inferno. E ele dizia que o inferno era lá, no sanatório. Aí eu não lembro se eu peguei a Bíblia da minha mãe, eu lembro que eu saí correndo de casa, correndo, desci as escadas correndo, são 2 escadas, da casa do meu pai para a rua, são 2 escadas, uma grande,
mais de 20 degraus, uma outra de uns 17, e fui correndo pela rua de short, de blusinha. E se eu não me engano, eu estava molhada, que meu pai mandou eu tomar banho, botou no banheiro para tomar banho. E eu lembro que eu nem tirei a roupa, mas eu ligava o chuveiro e eu já sentia água me sufocando. Então eu não sei se eu estava molhada, se eu não estava molhada, eu só sei que eu desci com tudo para ir para o inferno pregar o evangelho para ser perdoada. E eu entendo que aí também ele queria me matar na pista, porque hoje a pista tá toda diferente, não naquela época era uma pista bem larga que vinha carro de várias vias. E aí, quando eu tava para atravessar essa pista, claro que eu não ia entender nem de sinaleira, nem sei se na época tinha sinaleira, acho que nem tinha sinaleira nessa pista principal do final da Manuel Dias. Quando eu tava para atravessar essa pista, chega meu pai e meu irmão. E sabe que uma pessoa possessa é forte, né? Eu sei que eu resisti, lutei lá. Eu não, ele lá, né? Lutou com meus irmãos. Meu irmão disse que eu dei um murro na cara dele. Claro que eu não lembro disso. E aí eu sei que conseguiram me trazer até o beco, né? Lá embaixo, onde tem o portão. E eu lembro que eu fiquei um tempão lá no portão e vários vizinhos olhando. E eu olhava, mas não entendia muita coisa, né? Eu olhava as pessoas, mas não tinha discernimento do que estava acontecendo, né? Só sei que eu lembro dessa parte e só sei que conseguiram me trazer para casa. E aí, meu irmão disse até que eu falei alguma coisa com ele, que ele era um deles, alguma coisa assim, nem sei. Eu sei que tem coisas que eu não lembro, não era eu. Até hoje eu digo a ele, meu querido, perdoa, não era eu estava possessa, não tinha consciência do que estava fazendo. Porque de vez em quando ele me diz, você fez isso, você fez aquilo, você me disse isso e isso. Aí eu falei, Jesus, só Deus, né, para dar discernimento. E aí eu sei que em casa, depois de um tempo, eu lembro de um momento que o meu ex-marido estava na porta com a minha filha, me olhando. Meu pai estava em pé, um pouco atrás de mim, e num sofá pequeno tinha o meu irmão mais velho e a esposa. E eu tenho a impressão de que eu estava babando em pé, segurando um pouco a cadeira e falando com eles. Mas a parte que eu lembro é que eu dizia que não era eu que estava dizendo, né? Era o diabo. Se preocupe não, com 15 dias ela morre, né? E aí, esse dia foi passando, eu sentia muito mau cheiro, né? Eu sentia muito mau cheiro e sentia a presença dos espíritos e via alguns demônios. E não lembro depois dessa parte de nada. Eu só lembro que à noite, que eu entendo que já estava noite, eu lembro que teve um momento que eu olhava pela janela com a Bíblia na mão e ele dizia que eu era Deus e que eu estava criando o mundo com a palavra. Mas eu ficava olhando, tem uma vizinha que mora janela com essa janela do quarto da minha filha, né? A casa dela é janela com janela, o fundo da casa dela é lateral dessa minha janela, da janela da casa do meu pai. E uma amiga dela, que é vizinha dela, estavam me olhando. E não era eu que estava lendo essa passagem, né, de Gênesis, na criação do mundo, que Deus cria tudo com a palavra. Mas eu só sei que eu olhava para elas, olhava para todas as casas e pensava, como eu estou criando tudo se eu estou vendo fulana, ciclana, estou vendo as casas. E eu ficava naquele questionamento na minha mente, né, e ele lá lendo, dizendo que estava criando a terra, criando tudo. É muita perseguição na mente, é muita pressão na mente, ele trabalha. Todo o trabalhar dele é na mente, mas quando a pessoa está nessa possessão, se Deus deixar, ele destrói a pessoa pela mente, destrói totalmente. Eu sei que um pouco depois eu nem sabia se eu estou viva, se eu estou morta, porque o mundo espiritual ficou para mim ali mais real, e ele é mais real do que o mundo físico, né? Mas porque a gente tem os olhos espirituais vedados para ele no momento, a não ser pessoas que Deus permite ter acesso ao espiritual, mas ele é mais real do que o mundo físico. Primeiro porque Deus é espírito espiritual, quando Deus disse o quê? Ele primeiro cria o céu, depois a terra. O céu é a referência para a terra, né? Tudo é espiritual, como eu falo. Por isso que eu creio que tudo é espiritual, porque eu sou um espírito que tem uma alma que habita no corpo, meu criador é espírito, meu inimigo é espírito, então para mim tudo é espiritual.
Eu sei que eu vi essas vizinhas me olhando, né? Me olhando enquanto eu estava ali, o inimigo estava me usando para, segundo ele, criar o que Deus já tinha criado. E é soberano sobre céus e terra. Então, para não ficar longo, eu sou Dirce Oliveira, né? Toca no sino para que você seja notificado, falta pouca coisa, né? E compartilha. Talvez alguma pessoa que você de repente está passando por um processo de, hoje é depressão, tudo é depressão hoje, né? Tem a depressão emocional, tem a espiritual, né? Tem aquela que é realmente uma questão física, é necessidade de hormônios, né? E que é tratada exatamente com tratamentos, remédios, outra é com remédios e oração e libertação. Mas a palavra liberta, Jesus é a palavra, o verbo de Deus, né? Então compartilha, Deus sabe as necessidades e possa ser que não seja uma questão de perseguição na alma, na mente, como foi no meu caso. Possa ser que tenha sido uma situação como foi com meu pai, né? Um AVC, mas que por trás do AVC tinha um trabalho, né? Porque o diabo usa os exames que eu fiz, deu tudo lá, ó. Tem gente que não tá dando nada, é trabalho. Mesmo quando dá, pode ser trabalho, que no meu caso, ó, coração dilatado, deu lá no raio-x, suspeita de tuberculose, suspeita de leucemia, tudo lá nos exames. Mas depois que Deus me libertou, eu voltei com meu pai, fiz todos os exames e Deus me curou totalmente, porque foi tudo espiritual, né? E Deus é o Todo-Poderoso. E agindo Deus, quem vai impedir? Não tem demônio, não tem diabo que possa com o agir de Deus. Então Deus é maior, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Está escrito, agindo Deus, quem o impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu louvo a Deus, porque se eu estou aqui, é porque Deus é soberano, Deus é lindo e maravilhoso e é graça. Eu era uma adúltera, eu era pecadora, né? Porque todos são pecadores e não se engane não. Ah, você era uma adúltera, nem julgue ninguém, porque adúltero, se não se converter, vai para o inferno. Apenas mentirosos vai para o inferno. Apenas quem simplesmente tem uma vida corretinha, mas não confessou Jesus como Senhor, também vai para o inferno. Porque quando a palavra diz que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, o pecado é não crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz no seu lugar. Esse é o pecado que leva o homem para o inferno. Não importa se foi adúltero, se foi macumbeiro ou qualquer coisa contrária. Se não confessar Jesus, não tem salvação, não tem eternidade com Deus, com teu Criador. Então, entende? Tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador, não importa a situação que você esteja. Se não confessar Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer que Ele é o Filho de Deus, morreu na cruz em seu lugar, não há salvação. Eu volto, com fé em Deus. A gente conclui isso hoje, se Deus quiser.